Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto de 2014. Nós estamos juntos há 722 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 1 e 2 do livro das Lamentações. Livro que é conhecido, e inclusive seu título vem indicado em nossa Bíblia, como Lamentações de Jeremias. Mas a própria autoria de Jeremias é algo que nós devemos questionar. Não porque nos coloquemos acima da autoridade daquilo que a Bíblia afirma, mas porque em nenhum momento este livro afirma que Jeremias foi o seu autor. A primeira indicação de Jeremias como autor deste livro veio do século III a.C., a primeira indicação que se conhece, e nada no livro nos obriga a tirar essa conclusão. É claro que há semelhança entre o conteúdo de Lamentações e o conteúdo de Jeremias. Basta que você confira que no capítulo 3, versos 48 a 51, a mensagem é muito próxima àquilo que se diz lá em Jeremias 14, 17. O contexto também é óbvio. Jeremias presenciou a queda da cidade de Jerusalém, os seus muros, o templo, e o livro das Lamentações fala sobre isso. A época é a mesma, o vocabulário é comum, os temas são comuns. No entanto, o estilo é bastante diferente. É um estilo poético aqui no livro das Lamentações, contrastado com o estilo profético do livro de Jeremias. E você percebe, olhando a maneira como o texto está disposto na sua Bíblia, que se trata aqui então de poesia. Detalhes interessantíssimos nos vêm. O livro é composto de 5 capítulos. E o capítulo 1 tem 22 versículos, exatamente o número de consoantes do alfabeto hebraico, das letras do alfabeto hebraico, que naquele momento ainda não tinha os sinais que hoje fazem o papel das vogais. Então o alfabeto tinha 22 letras e tem 22 versículos o capítulo 1 na forma de acróstico, mostrando que deliberadamente este lamento do capítulo 1 é um lamento feito em forma de poesia. A mesma coisa acontece com o capítulo 2, a mesma coisa acontece com o capítulo 4 e também com o capítulo 5. E o capítulo do meio do livro, que é o capítulo de número 3, tem curiosamente 66 versículos, onde 3 vezes se repete cada letra do alfabeto para lamentar a realidade de Jerusalém. Em nenhum momento Jeremias escreveu assim. E aí então a gente se pergunta se este não é o resultado de uma obra de arte que em meditação devocional produziu um equilíbrio delicado e belo entre a extrema emoção externada na poesia e o controle disciplinado daquele que vai usar as regras da poesia para falar destas emoções. Então, nós não temos condições de afirmar com certeza que o livro é de Jeremias, não precisamos descartar a participação dele em algum momento, mas é importante que digamos, são formas literárias completamente distintas. Diferem, portanto, em estilo e, aparentemente, o capítulo 3, por exemplo, nos sugere ser redigido por uma pessoa, porque começa dizendo, eu sou o homem que viu a aflição, e a gente já viu que quando Jeremias é que falava no seu livro, se dizia palavra do Senhor que veio a Jeremias. E em outros momentos do livro a gente tem a ideia de uma comunidade por trás da autoria dos poemas, como você pode perceber no verso inicial do capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considere e olha para o nosso opróbrio. Jeremias não falou assim coletivamente em nenhum momento. Bom, a ocasião você está muito bem treinado para reconhecer. É a queda de Jerusalém por causa dos seus pecados. E então, quando o livro lamenta esses fatos, o ato de chorar, o ato de lamentar a queda da cidade, as consequências da justiça de Deus e do pecado do seu povo, o próprio fato de recitar estes poemas e essas lamentações já cumpria o propósito do livro em si. E na proclamação desses lamentos, na recitação deles, melhor dizendo, o que nós temos é o reconhecimento de que a destruição e o exílio foram consequências justas do pecado. Deus é quem causou estas coisas
e ele é a pessoa por trás de tudo o que está acontecendo a Jerusalém, e isso por conta do pecado da nação. Há uma certa resistência emocional dos lamentos aqui, por conta daquela ideia: Deus, o Senhor vai permitir que as coisas sejam realmente tão duras e tão difíceis? O Senhor está se comportando como um inimigo do seu povo. Até quando isso durará? E, por fim, a gente vê que, depois de expressar essas queixas, o livro volta a convidar a nossa atenção para o fato de que Deus ainda é a nossa fonte, a fonte de esperança da nação e a fonte de restauração esperada. Então, em alguns momentos, os poemas nos fazem lembrar que Deus promoverá a retribuição e a vingança, vingando Judá dos seus inimigos, que ele promoverá a restauração, e em tudo isso você percebe os temas que já foram estudados por nós em Isaías e depois em Jeremias. Na poesia hebraica existe uma métrica em termos de acentos do texto, acentos das sílabas tônicas, chamada quiná. E o livro é composto em grande parte neste estilo poético. E o uso do acróstico, como nós falamos, acaba emprestando uma força adicional ao lamento. É dito com beleza algo que tem um bocado de tristeza, para lembrar aqui o nosso poeta brasileiro. O que é que nós vemos no livro? Nós vemos que o pecado de Judá causou tudo isso. Verso 5 do capítulo 1 diz que o Senhor afligiu Jerusalém por causa da multidão das suas prevaricações. O verso 8 diz que Judá pecou gravemente. Em sua justiça, Deus retribuiu esse pecado, como diz o verso 18 do capítulo 1. Justo é o Senhor, porque eu me rebelei contra a sua palavra. Quando o povo experimenta a angústia do cerco de Nabucodonosor e falta-lhe pão, como menciona o verso 11 do capítulo 1, e a aflição e a dor, como você vê no verso 9 do capítulo 1, o povo é obrigado a reconhecer que é Deus quem está cumprindo as suas promessas que foram tão enfatizadas por meio dos profetas. Por isso o verso 12 diz que foi o Senhor quem afligiu, o verso 14 diz que foi o Senhor quem entregou o povo, o verso 15 diz que foi o Senhor quem dispersou os valentes, o verso 17 diz que foi o Senhor quem ordenou que os vizinhos de Jacó se apoderassem dele. Tudo isso então mostra que é Deus quem está no centro de tudo. E é para Deus mesmo que o povo deve olhar agora, esperando tanto a restauração quanto a retribuição, que é aludida no verso 21 do capítulo 1. Os inimigos que souberam do meu mal folgam, porque foi o Senhor que o fez. Mas quando o Senhor trouxer o dia que está apregoando, eles serão semelhantes a mim. A gente já viu isso no final do livro de Jeremias, que Deus vai retribuir os pecados não só de Jerusalém, de Judá, mas de todo o mundo. O capítulo 2 repete algumas dessas ênfases e fala que foi o Senhor quem devorou as moradas de Jacó no verso 2, foi o Senhor quem tentou destruir no verso 8, foi o Senhor quem se tornou inimigo do seu povo no verso 5, foi Ele quem demoliu o templo no verso 6, foi Ele quem derrubou os muros, as portas, despedaçou os ferrolhos, quem espalhou entre as nações os reis e príncipes, quem trouxe fome para a cidade. E então tudo isso é mais uma vez creditado a Deus, e essas figuras todas, o templo, os muros, as portas, os reis, a fome das crianças, tudo isso é usado para evocar uma compreensão mais profunda da desgraça que se abateu sobre Judá. Deus tem razão em fazer isso, porque Judá deu ouvido a falsos profetas, como é mencionado no verso 14 do capítulo 2. E a descrição da dor e da dificuldade que foi encarada por aqueles que estavam no cerco é talvez mais intensa do que em qualquer outro lugar no livro quando você lê o verso 20 do capítulo 2. Quando, voltando-se para Deus, o poeta diz: Senhor, considera a quem foi que o Senhor fez essas coisas. Nós somos o teu povo. O Senhor vai deixar que as mulheres comam as suas crianças, as crianças do seu carinho? E a gente lembra que Jeremias profetizou exatamente isso lá no capítulo 19, verso 9. E toda a desgraça que se abate sobre jovens que agora morrem sem dar uma perspectiva de futuro para a nação,
sobre profeta e sacerdote que são mortos dentro do santuário. Tudo isso nos faz lamentar com o povo de Judá o seu destino. São afirmações que jamais deixam o pano de fundo que é comum ao livro de Jeremias, ao livro de Isaías, a todo o restante do Antigo Testamento que até então tinha sido produzido. Deus é soberano. Deus não tolera o pecado. Deus pune aqueles que se rebelam contra ele e não cumprem a sua aliança. No entanto, Deus haverá de restaurar o seu povo e de mostrar a ele a sua misericórdia. E quando isso acontecer, os inimigos do povo de Deus experimentarão o destino que o seu próprio pecado lhes haverá de trazer. Então, nenhuma novidade teológica aqui. O ponto que é importante discernirmos é que este é um livro poético que ajudou as pessoas a expressarem a Deus o seu lamento, como já vimos em muitos salmos de lamento, e a ideia então de que clamar a Deus no momento da dor é apropriado. A ideia de entender a dor muitas vezes como um instrumento de juízo de Deus para nos ensinar o que precisamos saber também é correto. E alguém já disse que se você olhar entre as denúncias que foram feitas a Israel antes do exílio, você tem a idolatria como um motivo muito forte, a ponto de ficarmos assustados quando lemos lá no livro de Jeremias que as mulheres que estavam queimando incenso à rainha dos céus com o apoio dos seus maridos disseram para Jeremias lá no capítulo 44 que elas iam continuar fazendo isso mesmo. No entanto, depois que a cidade cai e depois que você vê o povo de Judá sendo espalhado, muita gente morrendo, a gente prossegue lendo a história do povo judeu e a gente percebe que a idolatria nunca mais foi um problema para o povo judeu. Houve outros problemas, mas a idolatria foi curada. A lição do cativeiro, a lição da destruição do reino foi por demais dolorosa, mas ela ensinou. E aí então nós tiramos todas estas conclusões abençoadoras para a nossa vida com a leitura do livro das Lamentações. Poesia, acróstico, métrica em forma de quiná, esse estilo de fazer poesia na língua hebraica que combina 3 acentos tônicos no primeiro verso e 2 acentos tônicos no verso seguinte, arte sendo usada para expressar da forma mais intensa possível a dor de um povo que viu a mão de Deus pesando sobre si. Esse é o assunto do livro das Lamentações. Amanhã, se Deus nos permitir, a gente lê os 3 capítulos finais, mas eu espero que essa leitura o abençoe hoje e amanhã, e que nesse tempo você e eu pensemos a respeito do modelo que o próprio Deus nos fornece para chorarmos, para lamentarmos aquilo que nos acontece, quando isso acontece. Deus é soberano sobre tudo, vamos nos lembrar disso. Pode ser que estejamos sofrendo por consequência do nosso pecado. O que é que devemos aprender através do sofrimento que estamos enfrentando? Deus continua sendo a fonte da nossa esperança e o único lugar onde podemos achar socorro. Curiosamente, a mesma mão que está nos trazendo todo o sofrimento é a mão que vai poder nos tirar dele. E em tudo isso, o livro de Lamentações é um material extraordinário para o nosso aprendizado. Espero que você se aproprie disso, e eu também. Bom estudo, boa leitura. Até amanhã, se Deus quiser.